Fala galera, beleza? Então vamos falar um pouco mais sobre circunferência, certo? Essa aqui é a nossa aula 3 sobre o conteúdo de circunferência. Hoje a gente vai ver a posição relativa que a gente denomina como sendo a secante entre uma circunferência e uma reta e a secante entre duas circunferências, beleza? Então vamos começar aqui. O que é essa relação de secante entre dois objetos? É quando você tem dois objetos que se tocam em mais de um ponto em comum. Certo? No nosso caso aqui de circunferência e reta, a gente vai trabalhar com a definição de secante como sendo o objeto que dois objetos são secantes quando tem dois pontos em comum. No caso aqui, como você vai observar, a gente vai começar com a questão da reta, né, e da circunferência. Para que uma reta e uma circunferência sejam secantes entre si, deve existir dois pontos de contato entre essa reta e essa circunferência. A gente viu que a questão de tangência era 1, a secância é 2. Então, olha só isso aqui. Vamos fazer uma observação aqui bem simples. Primeiro, daqui do centro até a extremidade, eu vou ter o raio da circunferência. Do centro da circunferência até a reta, eu vou ter uma distância aqui, que é a distância da reta até o centro da circunferência. E eu posso completar aqui com um outro pedacinho, e você vai me dizer o seguinte. Essa distância que vai daqui do centro até o final desse pedacinho aqui roxo, vai ser o que eu chamo de raio. Então eu vou poder observar o seguinte, ó. Fica faltando um pedacinho roxo aqui, né, uma partezinha roxa, para que a distância da circunferência, para que a distância entre o centro da circunferência e a reta seja o raio em si. Então eu posso afirmar o seguinte, que se eu calculo a distância entre essa reta e o centro da circunferência, certo? Para que ela seja secante à circunferência, o raio dela vai ter que a distância entre ela e o centro vai ter que ser menor do que o raio da circunferência. Então, ó, reta secante é a circunferência, a distância entre o centro da circunferência e a reta é menor que o raio da circunferência. Então, eu posso dizer que o raio da circunferência ele vai ser maior que a distância entre o centro da circunferência e a reta. Beleza? Eu chamei uma de RD, né? O raio e a outra de distância. Você pode colocar aqui só como sendo RD, que dá certo também. Então vamos lá. Vamos analisar então aqui o seguinte. Agora duas circunferências que elas são secantes, então elas possuem dois pontos aqui em comum. Vamos analisar a primeira, a questão do raio, certo? Da primeira, o raio da segunda. Em seguida, vamos ver aqui essa distância que vai do centro da primeira até o centro da segunda. Olha pessoal, se eu pegar essa distância que vai daqui até aqui, do centro, até a extremidade dessa primeira circunferência, eu vou chamar isso aqui de raio da circunferência C. Essa distância que vai do centro da segunda até a sua extremidade aqui, eu vou chamar de raio da circunferência D. E aí, olha o que vai acontecer. Você vai observar que tem um pedacinho aqui que é comum às duas distâncias, certo? Ou seja, eu tenho o raio da grande e esse pedacinho aqui, o raio da pequena e esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui ele está sendo utilizado duas vezes, certo? Mas geometricamente você vai ver que ele não aparece duas vezes, só aparece uma. Então eu posso fazer uma observação aqui. Eu posso dizer que a soma do raio da circunferência grande e a soma do raio da circunferência pequena vai ser maior do que essa distância que está aqui entre o centro de uma e o centro da outra, certo? Então, uma leizinha que eu vou ter que seguir para dizer que duas circunferências são secantes é dizer isso aqui, ó, que a soma dos raios delas, certo, tem que ser maior que a distância que existe entre os centros. Agora, gente, a gente vai ter aqui, então, a distância já demarcada entre os centros da circunferência, certo? Que vai ser essa distância AC aqui, do ponto A até o ponto C. E a gente vai ter o comprimento do raio de uma e o comprimento do raio da outra. Vamos analisar agora aqui o que acontece quando a questão quanto à questão da diferença entre esses raios. A gente viu anteriormente a questão da tangência entre duas circunferências, a tangência interna entre duas circunferências. Quando você tem duas circunferências, certo? Que a distância entre o centro de uma e o centro da outra é igual à diferença entre seus raios, a gente tem duas circunferências que são tangentes, ou seja, possuem apenas um ponto em comum. Vamos dar uma olhadinha naquele exemplo, só para a gente ter uma noção.
Então, ó, observa aqui. Se eu tenho duas circunferências, certo? Que elas vão ter uma distância, elas vão ter um raio da maior, você vai ter o raio da menor, e você vai ter uma distância aqui que vai do centro de uma até o centro da outra, certo? O que acontece? Se eu pego essa distância aqui, certo? Essa diferençazinha aqui, essa parte verde, ó, essa verde mais a azul vai ser o raio da circunferência maior, né? Aqui está contendo a pequena. Então, eu posso dizer o seguinte, que essa parte verde aqui ela vai ser a diferença, ou seja, a subtração, né, do comprimento do raio da circunferência maior e da menor, certo? Essa parte verde é a diferença entre as duas. O que acontece, então? Se essa diferença entre o raio da maior e da menor for igual à distância entre os centros das circunferências, elas vão estar nessa situação aqui de tangência interna que a gente já viu, né? Aí então, pessoal, o que acontece aqui? Se essa distância aqui ela for igual à diferença entre esses dois raios, né, a gente já sabe que vai acontecer aquele fenômeno que ela vai ser tangente, não vai ter dois pontos em comum, vai ter apenas um, certo? Então, qual é o ideal? É que essa distância aqui, ela acabe sendo maior do que a diferença entre esses dois raios. A gente também pode observar, e vou botar um exemplo até agora aqui, que se ela for menor, se a diferença entre esses dois raios, se essa distância ainda conseguir ser menor do que a diferença entre esses dois raios, ela acaba não sendo, como é que diz, elas acabam ficando uma interna à outra e você não tem nem tangência nem secância, apenas uma circunferência está interna à outra. Mas vamos observar esse exemplo aqui com um desenho, para ficar mais fácil. Então, a diferença entre os dois raios. Eu vou pegar o raio da maior e o raio da menor e vou comparar. Você vai observar que vai faltar um pedacinho aqui do raio da menor para chegar na maior. Essa é a diferença, certo? Entre o raio de um e o raio da outra. Eu vou botar em módulo, né? Porque como eu estou querendo a diferença de tamanho entre os dois, em módulo fica melhor. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar, então, essa diferençazinha entre os dois comprimentos aqui, e eu posso dizer automaticamente que essa diferençazinha, em relação a essa distância entre os dois centros, elas vão ter uma relação de grandeza aqui, né? Que vai ser o quê? A diferença entre os dois raios vai ser menor do que a distância entre os dois centros. Então, eu posso dizer automaticamente que se eu tenho duas circunferências que são secantes, certo? Elas vão ter que ter a diferença entre o raio da maior e o raio da menor vai ter que ser menor do que a distância entre o centro de uma e o centro da outra. Porque se ele chegar ao ponto de ser maior, você vai ter uma circunferência interna à outra. Como nesse caso aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui o centro da maior que é esse A, o centro da menor que é esse C, e eu tenho esse B aqui que é um ponto na extremidade ali que está alinhado com os outros dois, beleza? Então, o que eu vou fazer? O raio da maior, raio da menor. Observa aqui o seguinte, então, eu tenho aqui a distância entre os dois. Se eu pego aqui e completo esse pedaço, certo, gente? Se eu completo isso aqui, ó, essa circunferência, eu completo esse raio, se eu puxo essa seta verde aqui até chegar nesse ponto B aqui, que é a extremidade da circunferência maior, eu vou ter um comprimento, certo? Eu vou ter um comprimento aqui. Esse comprimento vai ser o raio da circunferência maior. E aí você vai ter que o raio da circunferência maior vai ser esse pedacinho verde, que é a distância entre os dois, vai ser o raio da circunferência menor e mais uma coisinha aqui, certo? Então, o que vai acontecer? A diferença entre esses dois é um valor que é maior, né, do que essa somazinha, do que essa distância aqui. Porque a diferença entre o raio da menor e da maior vai ser o pedacinho verde, certo? Mais uma coisinha. Então, o que vai acontecer? Se houver essa diferença nesse sentido, da distância entre os dois centros ser menor do que a diferença entre os raios, você vai ter duas circunferências que estão internas uma à outra. Belezinha? Então, vamos lá. Então, para mim dizer que duas circunferências são secantes, o que eu tenho que falar? Quando possuem dois pontos em comum e a distância entre seus centros é menor que a soma de seus raios e maior que a diferença entre os raios. Então, vai ter que estar dentro dessa situaçãozinha aqui, ó. Os raios, quando eu subtraio os dois, vai dar uma diferença que vai ter que ser menor que a distância entre os centros, e essa distância entre os centros vai ter que ser menor do que a soma dos raios.
beleza? Então eu tenho que saber o raio das duas para poder conseguir resolver isso aqui. Então vamos lá para mais uma questãozinha de vestibular, né? No plano cartesiano está representada a circunferência de centro P e raio 2. Então o P dela aqui, o centro é esse, ó, esse pontinho P. A distância dela até a extremidade é 2. Esse P, ó, já pode observar aqui no desenho, que a coordenada dele é 4 e 3. O ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, tem coordenadas iguais a. Então, olha só a situação aqui. Galera, quando você vai responder esse tipo de questão, que você tem a reta, a circunferência, é interessante que você tenha, sim, uma noção do que é a equação geral da circunferência, que é a equação geral da reta, porque se você não tiver, você não consegue responder a questão. Vamos ver esse caso aqui, ó. Então, vamos analisar aqui o desenho, certo? Que ele nos deu, as informações que ele nos deu. Primeiro, vou pegar e tentar determinar quem é a equação dessa circunferência, certo? No enunciado, ele me diz que o raio é 2, certo? Então, esse R aqui é 2. E, como a gente sabe, esse A e esse B são as coordenadas, respectivamente, do X e do Y, que correspondem ao paraordenado, que é o centro dessa circunferência. Então, esse A aqui vai ser 4, esse X aqui, esse B aqui vai ser 3. Consequentemente, eu substituo eles aqui, ó, e gero uma equação que vai corresponder a essa circunferência. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar encontrar a equação que corresponde a essa reta. Para isso, eu preciso determinar quem é esse A. Quem é o A? O A é o coeficiente angular. Ele é o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1. Quem é que vou chamar de y2 e x2? Esse y2 e x2, eu vou usar esse ponto aqui como referência, que é o P, que é o único ponto que ele dá na equação, que é onde ele passa a reta aqui, ó. Você vai observar que a reta ela corta pelo centro e chega até a extremidade. Então, ela passa por esse ponto P. Então, posso usar ele como referência. Agora, Eduardo, como é que você vai fazer para descobrir esse ponto Y1 e esse ponto X1? Observe aqui no gráfico que ela vem da origem. Se ela vem da origem, significa que ela toca no plano cartesiano ali no encontro do eixo X com o eixo Y. E ali a coordenada de X e Y é 0. Então, os dois são 0. Então, eu vou substituir aqui o 3, que é o y2, o 0, que é o y1, o 4, que é o x2, o 0, que é o x1. Vou fazer a diferença e encontrar o valor de A, que é o meu 3/4 aqui, o meu coeficiente angular. Vou substituir isso aqui na equação e vou lembrar do seguinte, o B é onde ela encosta no eixo y. Ela está encostando no eixo y aqui na origem, ou seja, o valor dela de B, então, vai ser 0. Portanto, minha equação dessa reta é essa daqui, ó, 3/4 de x. O que que eu faço agora? Eu tenho a equação da reta, tenho a equação da circunferência aqui. Vou simplesmente substituir uma dentro da outra. Você vai observar que esse ponto Q ele vai ter uma coordenada de x e uma coordenada de y. A coordenada de x dele é x, a coordenada de y dele é 3/4 desse valor x. Então, eu vou pegar essa situação que ele me deu aqui e vou substituir dentro dessa expressão aqui. Como? Quando eu tenho aqui x, para que esse ponto pertença a essa circunferência aqui, mantém a distância, mantém esse raio aqui, que vai ser 2ao², né, o 4. Quando eu trabalho com x, o meu y vai ter que ser o 3/4 do x, que é o que a gente achou na reta aqui, ó. A coordenada desse ponto é x e 3/4 de x. Então, eu vou pegar esse ponto e substituir dentro da equação da circunferência, ó. O x lá vai continuar x, e onde é y, eu vou substituir por 3/4 de x, certo? Porque a coordenada desse ponto aqui vai ser x e 3/4 de x, beleza? E aqui eu trabalho com o valor de x e o valor de y. O que é que eu farei agora? 2ao² é 4, vou responder esse produto aqui notável, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último. Aqui também quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do último, que é isso aqui. O que é que eu faço agora? Eu somo quem é parecido, organizo tudo aqui bonitinho, certo? Vou somar quem é parecido, ó. Vou operar quem é parecido, e quem for diferente eu respeito a diferença, né? Vai ficar o quê? Os quadrados aqui, 9 sobre 16 avos eu vou somar com x com 1, né? Que é o coeficiente do x². Menos 8 eu vou somar com esse menos 9 sobre 2 aqui, e o 25 eu vou manter. Vou operar e vai ficar desse jeito aqui, certo? Vou ter essa expressãozinha aqui. Agora, quem está aqui desse lado que é constante, eu vou passar para cá, subtraindo, e vou ter 25 menos 4, que dá 21. Gente, o que é que eu faço agora? Eu vou analisar o seguinte, isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu estou procurando possíveis valores de x que zerem essa equação, então eu vou usar Bhaskara.
Então, como é que vai ficar? Vou pegar aqui a fórmula de Bhaskara, toda bonitinha. Meu A vai ser o 25 sobre 16 avos, meu B vai ser o menos 25 sobre 2 e meu C vai ser o 21. Substituindo aqui dentro de Bhaskara, ó, bem bonitinho, eu vou operar menos com menos mais, vou elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar positivo, menos com mais dá menos, 2 vezes 25 sobre 16. Faço aqui as contas, ó, cancelo quem dá para cancelar, no caso, cancelar não, simplificar. 16 e 4 dá para simplificar por 4, e é o 4 aqui some, e fica um 4 aqui embaixo do 25. Facilita a minha conta. E aí eu vou ter o seguinte, ó, operando aqui, ó, menos com menos dá mais, 25 sobre 2 ao quadrado vai dar 625 sobre 4, menos 25 vezes 21, 525 sobre 4 também. Aqui, ó, tem denominadores iguais, então eu posso simplesmente repetir o denominador e operar os numeradores. Aqui, ó, tinha 2 e 16, dava para simplificar, 2 por 2 por 2, 16 por 2, que dava 8. Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou ficar, então, com essa situaçãozinha aqui. Vou pegar aqui, certo? E vou operar esses dois. Vou botar os dois sobre o mesmo denominador e fazer 625 menos 525, que vai dar 100. E aí eu vou tirar essa raiz quadrada. Então, eu vou ter que a raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, eu vou ter que x é igual a 25 sobre 2, mais ou menos 10 sobre 2, sobre 25 sobre 8. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pegar e vou colocar, fazer a divisão dessa fração por essa e dessa fração por essa. Como esse denominador aqui está para os dois, então eu estou dividindo tanto essa primeira quanto essa segunda pela mesma coisa. E essa divisão de fração aqui vai ser o quê? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Está 25 sobre 8, vem 8 sobre 25. Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Se está 25 sobre 8, vem 8 sobre 25. E faço essas multiplicações. O que é que eu vou fazer aqui? No caso, eu poderia cortar esse 25 com esse 25. Mas olha só, aqui está 2 vezes 25 e aqui também. É interessante para mim deixar o mesmo denominador para quando eu for fazer a conta eu não precisar fazer o mínimo, certo? Então, por isso que eu não vou cortar aquele ali. O que é que vai acontecer? Denominadores iguais. Então, eu vou ter que aqui vai ser 25 vezes 8. E aqui vai ser 10 vezes 8, né? Aqui em cima. E embaixo, repito o denominador, que é comum aos dois. O que é que eu vou fazer, então? Ó? Eu vou ter, então, aqui no caso, 25 vezes 8, mais ou menos 10 vezes 8, sobre 2 vezes 25. Então, isso aqui vai dar o quê? 200, né? 25 vezes 8, e 80, que é 10 vezes 8, sobre 50. Posso cancelar os zeros aqui com esse zero aqui. Lembrando que 200 está sendo dividido por 50 e 80 também. Então, quando eu vou fazer esse cancelamento aqui, sobre o mesmo denominador, eu tenho que cancelar as duas partes da soma aqui em cima, que está ocorrendo, da soma ou subtração que está ocorrendo aqui em cima. Se não der para cancelar com os dois ao mesmo tempo, então eu não cancelo, simples assim. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 20 mais ou menos 8 sobre 5. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar, então, esse x e vou fazer o x1, que vai ser 20 mais 8 sobre 5, e o x2, que vai ser 20 menos 8 sobre 5. Que aqui eu vou ter mais ou menos. 20 mais 8 dá 28 sobre 5, e 20 menos 8 dá 12 sobre 5. Dividindo 28 por 5, eu vou ter 5 sobre 6, e dividindo 12 por 5, eu vou ter 2 sobre 4. Galera, agora você tem dois valores de x aqui. Eduardo, como é que eu descubro qual desses dois vai ser o valor de x para me responder essa questão? Simples. Olha aqui onde é que está posicionado o meu x. Meu x está posicionado à direita do 4. Logo, o valor de x que é possível para este ponto, que só pode ser esse, né? Vai ser um valor que vai ser maior do que 4. Ou seja, 2 sobre 4 está fora de cogitação. Tem que ser esse 5,6. Resumindo, minha fração que vai corresponder a esse valor x aqui vai ser esse 28 sobre 5. Então, olha só. Eu vou substituir, então, aqui, nessa equação de cima aqui, ó, o x por 28 sobre 5. E vou fazer essa multiplicação. Numerador por numerador, denominador por denominador. Mas, para que eu faça uma conta um pouco mais simples, eu posso observar isso aqui, ó, que 28 e 4 são múltiplos. 28 dá para dividir por 4 e 4 também. E aí, fazendo isso, eu vou ter que aqui vai ser 7 e aqui vai ser 1. 3 vezes 7, 21. E 5 vezes 1 dá 5. O que é que eu faço, então? Eu vou dizer que esse ponto Q vai ter coordenada 28 sobre 5, enquanto que esse Y vai ter 28 sobre 5 como coordenada de x e o Y vai ser 21 sobre 5. Venho aqui na minha questãozinha, observo a minha coordenada do ponto Q, venho aqui e marco a alternativa certa, letra A. Então, pessoal,
Isso finalizando essa videoaula por hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido alguns conceitos, aprendido as ideias novas, revisado algumas coisas que vocês já tinham visto, certo? E a ideia basicamente é essa, entender hoje a questão de como é que funciona um secante. Deixo como atividade para você tentar refazer aquela mesma questão, certo? Você fazendo os cálculos todos bonitinhos e ver se você consegue chegar à mesma conclusão e encontrar o mesmo ponto Q. É uma forma de você estudar e de trabalhar seu raciocínio. Beleza? Valeu!